Olá, muito boa noite. Eu estou aqui diretamente do passado, não deixando o feriado me vencer. Estou aqui com o Henrique Benz, querido Benzi. Boa noite. Boa noite, tudo nosso. Vamos falar agora desse assunto que também é bastante importante para o Enem, nesse clima de revisão. A gente vai passar por várias coisas. Vamos falar de geopolítica e população mundial. Eu sei que são assuntos diferentes, mas eu não preciso nem te falar o quanto eles possuem afinidade, certo? O quanto eles possuem afinidade. Então aqui, basicamente, nós vamos ter duas linhas de raciocínio. Explicar como é que a geopolítica vem se organizando, beleza? E, obviamente, isso envolve população, isso envolve critérios de população, tem coisas legais pra gente falar. E o outro é como que as questões geopolíticas vêm gerando reflexos na população, tudo bem? Então tem um que é como a geopolítica se divide, os seus efeitos com a população, e o outro é como que as decisões geopolíticas afetam a população, tá? É basicamente esses dois campos que a gente vai conversar. O primeiro deles é, o que é a geopolítica, você lembra? Gente, a geopolítica, ela é a forma, a análise, a estrutura pela qual os estados resolvem seus problemas. A estrutura pela qual os estados são capazes de solucionar seus problemas. Na forma de acordo, na forma de tratados ou na forma de guerras. Infelizmente, essa é uma realidade, uma das opções que muitas vezes acaba sendo decidida é pela guerra, é pelo conflito. Então não tem jeito, a geopolítica ela envolve o estudo de guerras também, embora ela não seja só isso, ela é a forma como os estados vão se resolvendo. Antes da invasão da Ucrânia, a gente tinha como principal forma de solução as sanções, que são o quê? Que são os embargos, que são as suspensões, que é você isolar um país do sistema mundial. Então a gente vinha trabalhando muito com isso, só que o mundo está numa nova ebulição, que é o quê? A gente começou a observar que as guerras voltaram a ganhar muito espaço nas decisões políticas. A gente sentia que antes havia digamos que uma dificuldade maior da gente assumir que uma guerra vai acontecer. Hoje você vê pelos analistas, hoje você vê por todo mundo, que as pessoas já cogitam, infelizmente, que as guerras aconteçam com maior intensidade. Então, assim, isso é obviamente bastante ruim, não preciso nem falar o quanto a população sofre, tá? Mas, em resumo, a geopolítica ela avalia a relação entre os estados, a forma como os estados se relacionam. Tudo bem? A gente vai olhar isso. E aí, trazendo já uma evolução, como é que a geopolítica já determinou a divisão dos estados? Durante a Guerra Fria, a gente vivia uma divisão entre primeiro, segundo e terceiro mundo. Você já ouviu falar nisso? O primeiro mundo seria o mundo do capitalista, o segundo mundo seria o mundo do socialista, e o terceiro mundo seria aquele grupo de capitalistas e socialistas mais pobres e não alinhados, tá certo? Distante daquela grande disputa entre Estados Unidos e União Soviética. Depois, a gente passou a ter outras divisões de mundo, e é aí que a gente começa a trazer alguns pontos de população que são importantes para a gente entender. Nós tínhamos uma divisão que você provavelmente conhece, que a gente classificava os países como países desenvolvidos, em desenvolvimento e subdesenvolvidos. Eu nunca gostei, eu era aluno, e eu nunca gostei dessa nomenclatura, porque eu achava feio eu olhar para um país e falar, cara, você é subdesenvolvido, ele é que é desenvolvido. Eu acho isso feio, eu acho que isso é no mínimo mal educado. Mas existe uma explicação para isso. A explicação é, a forma como a gente mede o desenvolvimento é num conceito chamado de IDH. Lembra? IDH? E agora, gente, vou até fazer essa observação porque eu acho que isso é bastante importante para coisas como redação. O índice que a gente usa para definir o grau de desenvolvimento é o IDH. Índice de Desenvolvimento Humano, por isso a gente chama de desenvolvidos. Ele é um índice que é medido entre 0 e 1, em que 0, obviamente, seria o caos total e o 1 seria a perfeição total. Tá? E por que eu falei que isso aqui pode ser bom para a redação? Porque o IDH ele é um critério
que é usado mundo afora para a gente medir qual país é mais desenvolvido que outro. Por exemplo, se a gente fala que a Noruega é o país que tem o maior IDH do mundo, eu posso falar que a Noruega é o país mais desenvolvido do mundo. Quais são os critérios para eu falar que um país é desenvolvido? E só de entender isso aqui pode te dar um grande embasamento para debater vários assuntos em redação, tá bom? Quais são os critérios que a gente usa no IDH? A gente usa o critério de renda. Não dá para falar que um lugar é desenvolvido se não houver renda. Se as pessoas não forem capazes de comprar alguma coisa, se as pessoas não forem capazes de literalmente consumir o que elas precisam. Eu preciso ter escolaridade. Eu não posso falar que um lugar que não tem sistema de educação é desenvolvido. Não posso. E o outro é a expectativa de vida. Não adianta ter renda e escolaridade se eu não tiver saúde, se eu tiver um altíssimo grau de violência. Tudo isso interfere na expectativa de vida. Então, quando a gente olha para os países mais desenvolvidos, a gente está olhando para esses 3 critérios aqui. Renda, escolaridade e expectativa de vida. Eu não preciso nem te falar o quanto que guerras e perseguições e qualquer coisa atrapalham o desenvolvimento de um país, certo? Renda acaba, porque acaba tudo, acaba a economia, acaba tudo, acaba o comércio, tudo se fecha. Expectativa de vida eu prefiro nem comentar, beleza? E é toda a estrutura de escolaridade também, não tem como ficar, tá? Eu acho que isso aqui é um raciocínio interessante para a gente ter. Foi só uma pausa no nosso conteúdo, mas eu acho legal você ter isso em mente, tá? Então vamos lá. Então antes a gente dividia entre países desenvolvidos, subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Enfim, foi. Depois uma nomenclatura ficou mais famosa. E essa nomenclatura mais famosa, ela é super interessante, que a gente chamou de países centrais, periféricos e semiperiféricos, que depois a gente traduziu entre ricos, emergentes e pobres. E essa foi a que a gente mais usou. Ah não, ele é dos países ricos. Ah não, o BRICS é um grupo de países emergentes. Ah não, essas economias aqui são as economias mais pobres, são países mais pobres. Acabou que essa foi a nomenclatura que a gente mais usou. Ricos, emergentes e pobres. O Brasil é um país emergente, então a gente acaba falando muito de países emergentes e por aí vai, tá? Só que hoje a gente tem uma nova classificação, que ela não é feita pela renda, ela não é feita pelo IDH, ela não é feita baseada se você é capitalista ou socialista. Não é mais isso. Mas ela é feita a partir de qual grupo, ideologicamente, politicamente e estrategicamente você se posiciona. Fez sentido? Eu quero saber de que lado você está. E aí essa nova divisão do mundo, ela é uma divisão feita entre o norte global e o sul global. Essa nova divisão, ela é bastante importante. Por que ela é bastante importante? Porque apesar dela se manifestar principalmente no lado da... Ficou claro isso aqui, ó. Porque apesar dela se manifestar no lado econômico, ela acaba se manifestando também do lado geopolítico, em que quais grupos vão apoiar quais grupos. O maior exemplo disso foi o que a gente falou, quando a gente traz a questão do Brasil e a questão da guerra da Ucrânia, em que havia uma grande pressão, principalmente dos Estados Unidos, que é o maior representante do norte global, que vai pegar Estados Unidos, União Europeia, Canadá, Japão, Austrália, Nova Zelândia, ricos, né? Que vai pegar essa galera. Existiu uma enorme pressão dos Estados Unidos para que o Brasil condenasse a Rússia, para que o Brasil fosse mais veemente na crítica à Rússia. O Brasil critica a guerra, o Brasil tem uma posição forte, mas o Brasil é um país que não condenou a Rússia e não aplicou as sanções. O Brasil não parou de falar com a Rússia. O Brasil não rompeu laços com a Rússia, igual os Estados Unidos queria que ele fizesse. Então, aí você fala, mas por que o Brasil não fez isso? Porque na hora de dividir, na hora de saber onde a gente fica, o Brasil fica do lado do sul global. Então, apesar de não ser mais feita por dinheiro ou não, acaba que o norte global ele vai embarcar pelo menos aqueles mais ricos e o sul global vai pegar os pobres e os emergentes. Tudo bem? O Brasil, como parte desse sul global, ele acaba tomando medidas que não tirem ele da área em que ele está. Beleza? Então a gente acaba tendo
essa grande divisão entre norte global e sul global como uma nova forma da gente olhar o mundo. E isso aqui ainda não caiu. Isso aqui vem sendo bastante falado, mas isso aqui ainda não apareceu em nenhuma prova. Então, acho legal a gente ter isso aqui em mente. Tudo bem? Tudo bem. Agora, Hansen, onde é que isso aí vai virar problema? Quando isso aqui era só uma disputa comercial, era muito fácil contornar. Era muito fácil contornar. Tudo bem? Vou te dar um exemplo. Quando teve a guerra comercial entre China e Estados Unidos, alguns países ficaram mais do lado americano, outros países do lado chinês. O Brasil, na época, ele diminuiu muito os laços com a China e aproximou o lado com os Estados Unidos. Tá? Na época do governo Bolsonaro, o Brasil tinha uma posição pró-Estados Unidos. Quando o governo americano troca o Trump pelo Biden, que já possuía uma distância em relação ao presidente brasileiro Bolsonaro na época, isso já gera uma ruptura um pouco maior, embora o Brasil continuasse do lado americano, e principalmente quando tem a eleição do Lula, ele tem uma relação bem melhor com o Biden, mas ele é assumidamente mais fechado com a China. Então, existe ali um entrelace, mas que é um entrelace contornável. Olha, eu negocio aqui, eu negocio ali, eu faço esse comércio com você, eu faço aquele comércio ali com outro. Dentro do campo comercial, a gente pode debater, discutir, mas dá para levar. Dá para levar. O problema é quando essa divisão ela começa a se manifestar no campo dos conflitos. E aí, quando ela se manifesta no campo dos conflitos, essa divisão ela pode ser cada vez mais perigosa e aí ela passa a afetar mais a população. Tá? Mais a população. Então, esse norte e sul global, a gente espera que essa disputa ela tenha tanto no campo econômico quanto no campo das guerras, dos conflitos, etc. Quando a gente olha para o mundo de hoje, vamos deixar isso aqui como essa nova grande divisão do mundo. Quando a gente olha para o mundo de hoje, apesar dessa divisão, as negociações elas continuam acontecendo onde? No principal órgão que nós temos, que é a ONU. A Organização das Nações Unidas, criada ali em 1945 para ser o grande fórum de debate, ela vem sendo cada vez mais desacreditada, porque as pessoas falam, caramba, acho que a ONU ela não está conseguindo fazer o seu papel de ser um espaço de debate. Ela não está conseguindo ser esse papel desse espaço de debate. Ela que foi criada ali no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, a gente não sabe se ela consegue hoje ainda exercer um papel tão importante a ponto de impedir algum conflito. O que a gente percebe é que as brigas que acontecem dentro desse norte e sul global, elas se manifestam dentro do principal órgão da ONU, que é o seu Conselho de Segurança, que já caiu algumas vezes no Enem. Por quê? Porque dentro do Conselho de Segurança nós temos 5 países, que são países permanentes, né, e 10 rotativos. Nos 5 permanentes, Estados Unidos, Reino Unido, França, China e Rússia, esses 5 países eles têm mais poder, além de serem permanentes, eles têm poder de vetar uma votação. Eles nunca saem e ainda têm poder de veto. O Brasil ele quer fazer parte desse conselho permanente. O Enem já perguntou isso. Quais são os países, né, que estão mais próximos de uma posição nessa cadeira do conselho permanente? São os países do G4, tá? Quem é o G4? O G4 é o grupo das 4 potências regionais que seriam os candidatos a entrarem nesse seleto grupo dos 5 mais poderosos. Então, para a gente não confundir, os 5 mais poderosos são Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China. Tá? Esse aqui é o Conselho de Segurança Permanente. E nós temos o G4, que são as potências regionais que têm grande poder ou nível para entrar no Conselho de Segurança. Ou seja, seriam os candidatos ao Conselho de Segurança. E aí nós temos nesse G4 Brasil, Índia, Alemanha e Japão. Tá bom? Então, o Enem já cobrou isso tudo. Então é importante você conhecer essa estrutura. Tá? É importante você conhecer essa estrutura aqui. Só que, apesar de termos a ONU, apesar de termos o Conselho de Segurança, apesar dos Estados Unidos ter condenado, apesar de todo mundo falar, a ONU ela perde seu poder quando, por exemplo, ela não consegue impedir uma guerra da Ucrânia. Quando a ONU ela tenta vários argumentos no conflito entre Israel e Hamas na faixa de Gaza, e a ONU não consegue o diálogo.
A ONU ela começa a ser questionada quando a gente tem um conflito como Nagorno-Karabakh, no Cáucaso, e ela não consegue impedir o deslocamento forçado praticamente de todos os moradores da região. Então as pessoas estão questionando, caramba, ONU, você precisa aumentar isso. Por quê? Porque enquanto a gente não consegue impedir esses conflitos, um enorme problema populacional se evidencia. Qual é? A questão dos refugiados. Foi por isso que eu falei assim, gente, tem uma questão populacional que tem uma relação muito direta com a geopolítica, que é o quê? A questão dos refugiados. Vamos lembrar a questão dos refugiados, depois a gente fala de alguns contextos, própria guerra, todos esses que eu falei para vocês, e a gente começa a relacionar as coisas, tá bom? Vamos lá. Para começar, o que é uma pessoa considerada refugiada? Uma pessoa considerada refugiada é aquela pessoa que foi vítima de um processo que culminou em uma migração. Deixa eu olhar para eu não escrever em cima da lousa. De uma migração forçada. Migração forçada por risco de morte. Tá? De onde é que vem esse conceito? Esse conceito ele foi desenhado estruturalmente dentro das convenções de Genebra. De onde vem a inspiração, Hansen? A inspiração veio dos enormes e profundos dramas da Segunda Guerra Mundial, em que muitas pessoas estavam fugindo da ameaça nazista e encontravam fronteiras fechadas. Foi feito um acordo inicialmente entre países europeus e depois esse acordo se torna mundial, em que, em caso de risco de morte, ou seja, uma pessoa está fugindo de uma calamidade, de uma perseguição, de uma guerra, beleza? Em caso de risco de morte, existe um acordo. Qual é o acordo? Que a gente recebe a pessoa. Esse é o acordo. O acordo é basicamente assim: não se fecha a fronteira para alguém que está em risco de morte. Lembrando que uma grande diferença entre um refugiado e um outro migrante é o fato do refugiado não ter migrado por opção, mas sim por clara ameaça à sua vida. Diferente de um migrante que pode vir de uma situação difícil, gente, mas que não havia nada obrigando ele a migrar, é diferente de uma pessoa que é obrigada a pegar uma bolsa, seus filhos, e sair correndo, porque você pode literalmente morrer se você ficar onde você estiver. Como, por exemplo, vocês devem lembrar da cena em que o Talibã volta ao poder no Afeganistão. O Talibã voltou ao poder no Afeganistão e as pessoas estavam fugindo desesperadamente do país em cenas terríveis, inclusive aquela cena clássica e, assim, marcada negativamente pelo impacto da imagem, de pessoas tão desesperadas que estavam fugindo no trem de pouso de um avião, cara. Achando que de alguma forma era possível se segurar durante um processo de decolagem, gente. Sabe? Isso é o grau de desespero. Aquela pessoa não está migrando por opção, aquela pessoa está migrando porque ou é isso ou é morrer. Tá? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, essa categoria especial dos refugiados, ela foi criada justamente para dar maior atenção e maior direito a esse grupo de pessoas que precisa fugir em situações de risco de morte. E aí você começa a entender a relação óbvia entre geopolítica e população. Cada vez que a geopolítica falha e que a solução acaba vindo através de guerras, eu crio um novo cenário de refugiados. Eu crio um novo cenário de pessoas que precisam se deslocar desesperadamente por risco de morte. Daí essa relação tão profunda, tá? Essa Convenção de Genebra, como eu falei, ela começa apenas com americanos, com europeus, depois ela adiciona países do mundo inteiro, até ela ser uma convenção em que vários países do mundo são signatários, obviamente o Brasil também é signatário, em que se comprometem a receber as pessoas nessa situação do refúgio. Tudo bem? Essa é uma importante diferença. E aí cabem algumas comparações que a gente tem que ficar de olho. Como, por exemplo, desde a Segunda Guerra Mundial, desde que o conceito de refugiado foi criado, desde que nós criamos uma secretaria da ONU chamada Acnur, que é uma secretaria da ONU
só para refugiados, tá? Não é nem de imigração. Acnur significa Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Presta atenção, é um alto comissariado da ONU, das Nações Unidas, para os refugiados. Então é uma secretaria da ONU só para olhar para isso. Vide a gravidade disso. Qual foi o maior fluxo de refugiados desde a criação dessa regra? Ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial, quando foi que o mundo testou se essas regras funcionariam de verdade ou não? O maior fluxo de todos, gente, foi a Guerra da Síria. A Guerra da Síria, que ela começa no contexto da Primavera Árabe, tá? Em que a população luta contra, inicialmente apenas, o governo Bashar al-Assad e a sua estrutura ditatorial no país, mas depois também começa a lutar contra a presença do Estado Islâmico e do terrorismo. Então você imagine o que é um país que tem um aumento do poder de uma célula terrorista, como é o Estado Islâmico. Óbvio que essas pessoas migraram em grande massa, tá? Em grande massa. Lembrando que os refugiados, em sua enorme maioria, eles nunca saem da região de origem. Exemplo, uma guerra no Oriente Médio, a enorme maioria dos refugiados vai continuar no Oriente Médio. Uma guerra na América Latina, a maior parte dos refugiados fica na América Latina. Quando a gente olha para a questão dos venezuelanos, adivinha onde a maior parte dos venezuelanos que conseguiu sair do país ficou? Na América Latina. Equador, Colômbia e Brasil são os 3 países que mais receberam. Quando a gente olha para a Síria, quais foram os 2 países que mais receberam? Turquia e Jordânia. Então, a grande parte dos refugiados sequer sai da região original do conflito. Para ser bastante sincero com vocês, a maior parte dos refugiados sequer sai do próprio país. Elas fogem das zonas de guerra, mas muitas sequer saem do próprio país. Tem uma pesquisa, que obviamente não dá para ser totalmente precisa, mas que calcula que mais ou menos 83% dos refugiados não querem sair do país e querem voltar para casa. 83%. Esperam a guerra voltar e esperam voltar para casa. 83%. Tá? Então, as pessoas confundem achando que... acho essa fala inclusive covarde, tá? Muito refugiado vai se aproveitar para ir para a Europa. Lembra que a pessoa não se autodetermina refugiada, tá? Ela é refugiada por uma análise que mostra que esse grupo de pessoas ele corre risco de morte pelo simples fato de estar ali. Então todo grupo que é considerado refugiado, gente, tem um atestado de calamidade por trás, falando, gente, essa pessoa precisa de ajuda. Então eu sempre acho isso um pouco maldoso, tá? Mas a guerra da Síria, ela gerou um fluxo que entre 5% e 8% se destinou à Europa. Se destinou à Europa. Então, vamos lá. A guerra da Síria, ela mandou algo na casa de 5 a 8% para a Europa. E aí, a Europa, que originalmente foi quem desenhou esse conflito, ela entrou no que a gente chamou de crise dos refugiados. Essa crise dos refugiados, ela passou por 2 pontos super geopolíticos. Por isso que eu falei que a gente vai e volta. Quais são esses 2 pontos super geopolíticos, Hansen? O primeiro é o aumento de barreiras. E quando eu digo barreira, eu quero dizer tanto política, no sentido de leis, regras, quanto físicas. Literalmente muros, construções, tudo bem? Mas teve um outro ponto que já foi cobrado em alguns vestibulares, que foi a crise dos refugiados acabou trazendo na Europa o crescimento da extrema-direita. Tá? Os partidos da extrema-direita, eles não conseguiam representatividade política há muito tempo. Uma representatividade política realmente considerável, razoável. Tá? E diante da crise dos refugiados, foram os partidos que mais cresceram. E eu acho que sempre é bom deixar claro, extrema-direita e direita são coisas muito e totalmente diferentes. Tudo bem? Porque às vezes as pessoas se ofendem, acredite, não é para você se ofender. Tá? Não é para você se ofender. Então,
Mas é o fato, a extrema-direita europeia cresce muito em cima da questão dos refugiados. Tudo bem? Por isso que volta a ser geopolítica. Por quê? Porque a gente começa a ver uma divisão das lideranças dos países. Uma divisão dos novos líderes que aparecem. E esses novos líderes desses países passam a ser aqueles que negociam dentro da geopolítica. E aí a gente começa a perceber esses efeitos, tá? Uma outra coisa que pode ser cobrada e que é importante da gente dar uma olhada é o seguinte. Depois da guerra da Síria, nos chama muita atenção a guerra da Ucrânia. Beleza? A guerra da Ucrânia nos chama muita atenção, isso é fato. Só que aí tem um ponto que é o quê? O que muita gente destaca é a diferença no tratamento, tá? A guerra da Ucrânia, ela, assim, infelizmente como toda guerra, ela gerou refugiados, só que dessa vez esses refugiados foram melhor acolhidos na Europa. O que abre uma outra discussão que é bastante relevante em população, que é o seguinte: por que o refugiado da Ucrânia foi melhor recebido na Europa que o refugiado sírio? Por quê? Essa é uma pergunta importante. Por que ele foi melhor recebido do que quando o refugiado era sírio? E aí a resposta que muita gente chega, nem muita gente assume, mas isso é um fato, é que os tratamentos eram diferentes. Hansen, mas como é que você pode medir que o tratamento era diferente? Pelo volume de verba destinada a receber as pessoas, pela quantidade de conflitos registrados, pelo aumento ou não de barreiras nas fronteiras. A gente consegue medir isso em dado. Olha, quando era sírio, o número de barreiras foi X, a ajuda humanitária foi tanto, e só foi. Quando agora é ucraniano, a ajuda foi essa. Você consegue comparar coisas muito tangíveis. E aí as pessoas falam o seguinte, olha, porque existe uma xenofobia principalmente as pessoas de origem islâmica, que a gente chama também de islamofobia, que é você não querer receber essas pessoas pelo fato de elas serem islâmicas, tudo bem? E aí é que vem de novo que a gente volta para a geopolítica. Sem dúvida a xenofobia, que foi aquilo que você aprendeu como aversão ao estrangeiro, e aí que quando a gente teve aula de xenofobia, a gente mostrou que dá para ir muito além, né? Dá para a gente ir muito mais profundo nisso, tá? Muito mais profundo. Mas enfim, é um assunto de população, xenofobia. A islamofobia como um todo, ela ganha muita força por conta de um ponto geopolítico. Que foi o quê? A gente coloca como grande momento do aumento da xenofobia contra as pessoas islâmicas depois do 11 de setembro. Depois do atentado terrorista às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, a gente vê ali um enorme aumento da xenofobia contra as pessoas de origem islâmica, que obviamente é um preconceito como outro. Existe um choque cultural, mas não justifica a xenofobia, tudo bem? Mas, de novo, é um caso em que população e geopolítica conversam de um lado para o outro. Tudo bem? Deixa eu sair da frente para esse primeiro quadro. E aí, Benzi? E aí? Tudo bem? Tudo certo. Vamos arrasando? Bora. Vamos embora. Ó, beleza. Agora vamos trazer umas questões bem ligadas à população que acabam arrumando problemas diante desses cenários, tá? Vamos lá. Hansen, você falou que a Europa tem toda a questão da migração, da xenofobia e etc. Mas essa migração para a Europa, ela não seria positiva? Sim, ela seria. Ela seria bem positiva. Você pode explicar para a gente, então, por que ela não acontece? Posso, gostei da pergunta. É o seguinte, gente. Vamos lá. Quando a gente fala de xenofobia, refugiados, migração, a Europa acaba sendo o grande espaço mundial que a gente debate isso, tá?
Ela é o continente em que esse assunto é mais evidente, ela está no meio de muitos desses conflitos. Só que quando eu esqueço um pouco os conflitos, olho para a Europa enquanto estrutura, a Europa ela é o continente que mais sofre com o processo de envelhecimento populacional. Outras partes do mundo também? Também, gente. O Japão tem um forte envelhecimento populacional. O Brasil vem envelhecendo populacionalmente. Então isso aqui acontece. Hansen, o que é envelhecimento populacional? É quando eu tenho um aumento da... Cuidado, não é número, é da porcentagem de idosos na população. Vamos lá, gente. Não é que o número de idosos não possa aumentar. Ah, se eu tiver mais idosos eu estou envelhecendo? Não necessariamente. Não necessariamente. A gente fala que o envelhecimento da população está acontecendo quando a porcentagem de idosos passa a ser maior na sociedade. Fez sentido? Quando a porcentagem de idosos passa a ser maior na sociedade. Os idosos eram 5%, agora eles são 10%. Essa população está envelhecendo. Ou porque os idosos estão aumentando, ou porque as outras idades estão diminuindo. Fez sentido? E a Europa, ela tem um clássico problema para essa questão. Qual é o clássico problema da Europa? Ela tem baixa natalidade. Então, gente, uma questão que é muito comum é o seguinte. Geralmente, hoje, quando a gente olha os países que estão envelhecendo, são países mais ricos. E esses países mais ricos estão envelhecendo não só porque sua população idosa vive mais, óbvio, mas porque a sua natalidade está muito baixa. O número de nascimentos é muito baixo. E aí, quando eu tenho uma baixa natalidade, o que eu espero viver? Eu espero ter uma menor oferta de mão de obra, uma menor oferta, né, de mercado consumidor. Lógico, se eu tenho menos gente trabalhando, menos gente recebendo, eu tenho um menor mercado consumidor e eu ainda entro no risco de viver uma crise previdenciária, que é uma crise no setor de aposentadorias. Tá? Quando a gente olha isso aqui no campo das pirâmides, eu começo a ver aquela pirâmide que tem um comportamento mais ou menos assim, ó. Aquele desenho que parece que não vai dar certo, Benzi. Ó. Hans, o que foi isso que você fez? Você vai ver, ó. A beleza de se usar giz, Benzi. Olha aí, Benzi. Pô, você que achou que não ia dar certo, né, Benzi? O Benzi estava aqui, coitado do Hans. Ele tenta pra caramba. Sei que é de coração bom. Ó. Olha ali o que a gente percebe. Quais são os pontos que a gente olha de uma pirâmide, gente? Lembra disso? A gente olha 3 pontos numa pirâmide. A gente olha a base, e na base a gente olha a natalidade. Uma base estreita quer dizer que está nascendo pouco. A gente olha o corpo. Ó. A gente olha o corpo para ver a população jovem adulta. A gente olha para a base para entender a natalidade. E a gente olha para o topo para entender a expectativa de vida. Então, quando eu olho para a pirâmide tipicamente europeia, o que eu percebo? Que eu tenho muita gente vivendo muito, beleza? Isso é ótimo, as pessoas estão com expectativa de vida alta. Porém, eu tenho nascimentos muito baixos, cada vez nasce menos pessoas. E como cada vez nasce menos pessoas, eu preciso fazer o quê? Eu preciso incentivar essa natalidade. Por quê? Porque se você olhar aqui, ó, já está começando a faltar gente para trabalhar. Olha o buraquinho aqui, ó. Já está começando a faltar jovens e adultos para trabalhar. E aí eu entro nesse ciclo, menos mão de obra, menos mercado, crise no setor previdenciário, que é o setor das aposentadorias.
Então, o que a Europa precisa? De maior natalidade, de mais gente para vir trabalhar. Só que aí tem um ponto, que é o quê? As políticas de incentivo à natalidade, elas não dão certo. Ou não têm dado certo. Aí você, nossa, Hansen, sério? Sério, vou te explicar de forma simples. Você quer ter um filho hoje? Talvez alguém queira, mas a maioria eu imagino que não. Não, mas eu tô bem, não tô afim de ter um filho hoje, não. Tem muita coisa para viver, Benzi. Muitos projetos, muito país para conhecer. Eu prefiro deixar pouco para depois, beleza? Filho, o que o Estado teria que fazer para te convencer a ter um filho hoje? E aí sabe qual é o problema? Eu vejo muita gente respondendo de um jeito até meio bobo. Ah, filho, o Estado teria que pagar a minha escola, me dar isso, me dar aquilo, me dar aquilo. Gente, vamos ser realistas, não tem como. O Estado quebra se ele prometer isso para todo mundo. A gente consegue fazer auxílios, a gente consegue fazer uma coisa ou outra, mas a gente não consegue fazer tudo que as pessoas falam brincando. É difícil. Qual é o tipo de incentivo que a gente consegue dar que não quebre o Estado e que faça as pessoas terem mais filho? É difícil. E olha que tem alguns lugares na Europa, gente, que dão bolsas, pensões, dão uma série de coisas. Mas é difícil. É difícil. Então, quando eu não tenho a natalidade, qual seria a saída para fugir dessa crise aqui? E aí você vai entender, ó. Seria incentivar migrações. Ué. Ó, o que eu vou falar é meio óbvio, mas a gente nem sempre pensa, tá? Gente, só tem duas maneiras de ter uma pessoa num lugar. Ou ela nasceu ali, ou ela migrou. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Você só tem essas duas hipóteses. Ou você nasceu na cidade que você está, ou você migrou para a cidade que você está. Morando hoje. Onde você mora hoje? Ou você nasceu ou você migrou para lá. Eu preciso de mais gente. Beleza, eu preciso de gente. Só tem duas hipóteses. Ou essa pessoa vai nascer aqui, ou essa pessoa vai ter que migrar para cá. Não tem jeito. Ou nasce, ou migra. Quando o nascimento não está acontecendo, quando as políticas de incentivo à natalidade não estão funcionando, quando nada do que a gente promete para as pessoas se torna eficaz e elas não têm mais filhos, a natalidade passa a ser mais difícil e a gente passa a pensar em quê? Em migrações, incentivo à migração. Um lugar que tenha falta de mão de obra pode incentivar a migração de pessoas já adultas. Cara, a pessoa já chega pronta para trabalhar. Quando eu preciso de mão de obra qualificada, eu posso fazer um incentivo, que é o incentivo da fuga de cérebro. Eu vou lá e contrato mão de obra qualificada para vir para cá. Então nós temos essas opções. Só que aí tem uma grande questão, que é o quê? Esse incentivo de imigrações, ele precisa passar pelas barreiras do quê? Ele é visto com muito cuidado pelo risco, entre aspas, né? Risco de um choque cultural. E embora a gente não goste disso, o que é fato é que em muitos lugares do mundo a gente percebe esse choque cultural. Seja pelo hábito, seja pela cultura, seja pela, enfim, pela língua. Esse choque cultural, ele está muito associado, de novo, ao que a gente falou de xenofobia, tá? Mas ele também está associado a outras coisas, como língua. A pessoa chega numa língua totalmente diferente, ela simplesmente não consegue se inserir no mercado. Não é fácil. Cara, não sei se você já ouviu, sei lá, holandês. Já viu holandês? Cara, coreano, japonês. Você como brasileiro hoje, você conseguiria trabalhar num lugar desse? Ah, Hansen, eu falo inglês. Cara, imagina você ter um emprego na Coreia em que todo mundo fala coreano, só você não fala coreano. Você acha que todo mundo vai falar inglês por causa de você? Claro que é uma barreira. Ah, Hansen, não é impossível. Beleza, não é impossível, mas é uma barreira? Lógico que é uma barreira. Então, sim, nós temos essas dificuldades e elas acabam sendo bastante relevantes. Olha o print aí. Foi? O print? Foi. E aí lembrem, gente, lembrem
Sabadão agora, a gente vai estar no aulão junto. Vai ser muito legal. A gente vai arrasar. Tô doido para ver vocês. Dar aquele boa sorte especial. Fazer as últimas profecias antes da prova, Benzi. Né? Para falar o que vai cair. Agora vamos lá, gente. Fechando essa questão da geopolítica, algumas pessoas me perguntaram assim, além desse ponto de população, Hansen, quais são os conflitos geopolíticos que eu tenho que ficar de olho? E uma das coisas que eu mais tenho recebido de pergunta é se o conflito Israel-Gaza pode aparecer. Gente, vamos lá, vamos tomar cuidado. O conflito atual, começado agora, 7 de outubro, impossível. Impossível. A prova já estava pronta há muito tempo. Impossível. Tá? É legal você saber sobre? Lógico, porque eventualmente em algum determinado tema de redação, ele pode ser uma demonstração de que você tem repertório, de que você está ligado nas coisas que estão acontecendo, que você é capaz de debater coisas do mundo. Acho difícil, boa parte dos temas da redação vão vir em cima de problemas sociais e muito associados ao Brasil. Acho difícil, tá bom? Mas, enquanto questão, não cai. Mas um ponto que eu tenho que falar para vocês é o conflito histórico entre Israel e Palestina, sim, ele é um assunto que já apareceu algumas vezes no Enem, tá? Não só a parte dos conflitos, mas a parte das questões geopolíticas do reconhecimento do Estado da Palestina. Pode aparecer no Enem, pode, o conflito atual não, mas todas as questões envolvendo a região, sim, pode aparecer sim, tá? Mas, a gente continua falando, tá? A gente continua falando quando a gente fala de guerras e conflitos. A gente continua falando na Ucrânia com grande destaque, tudo bem? A Ucrânia é um grande destaque. A gente também fala de Taiwan, tá? Lembrando aqui que Taiwan, na disputa com a China. Uma coisa que a gente pode debater que tem a cara do Enem, que é importante você lembrar, que são os golpes de Estado na África. E aqui, gente, é um assunto super relevante. Tem um fofoca geopolítica sobre isso, que a gente fala sobre, principalmente países, né, que foram de colonização francesa. Tem toda uma questão ali de golpes de Estado em cima de países que viviam verdadeiras ditaduras. E aí muita gente fala sobre a questão do golpe de Estado e tal. Mas a gente também teve casos em que esse golpe de Estado se deu em cima de países que viveram eleições. Tá? Então uma coisa que o Enem gosta, que você aprende em sociologia, são as noções de democracia. A gente não pode esquecer de diferenciar isso aqui enquanto conceito, tá bom? Bom, Estado da África e tal. A gente viu também o crescimento do conflito do Cáucaso. Eu não acho que o Cáucaso tenha muito a cara do Enem, tá? Tem muito a cara do Enem, mas o recente conflito na região de Nagorno-Karabakh, ele é um conflito que envolve a Armênia e o Azerbaijão. E aí, por que isso aqui pode ser um ponto de destaque para a gente? Porque se eu fosse fazer uma questão sobre isso, eu obviamente faria um paralelo histórico muito valioso com o conflito armênio, ou o genocídio armênio envolvendo a Turquia no começo do século XX, que tem aí um pouco mais de um século, e que hoje, quando a gente olha para a região do Cáucaso, na questão ali da região que fica entre a Turquia e a Rússia, né? Ali está o Cáucaso, que eu tenho Geórgia, Azerbaijão, Armênia como principais países. Essa região ali, hoje, o conflito entre Azerbaijão e Armênia fez com que, de novo, a população armênia fosse deslocada forçadamente da região de Nagorno-Karabakh que eles moravam. Apesar de ser um território oficialmente do Azerbaijão, essa população ela foi forçada a sair. Então, esse paralelo é um paralelo interessante de você fazer uma questão histórica com o genocídio armênio, toda a questão de geopolítica do reconhecimento ou não desse genocídio. Tudo bem? São outros conflitos. A gente não pode desconsiderar a questão Israel-Palestina enquanto assunto relevante.
principalmente a questão Israel-Gaza, mas não é um conflito... Vou botar a Palestina porque os últimos anos também aumentou o conflito na região da Cisjordânia. Então acho que a gente pode falar de Israel-Palestina. Mas, lembrando que não é o conflito atual. Tudo bem? Vamos lembrar disso? São só alguns tópicos. Pessoal, muito obrigado. Eu nem sei se tem outra aula hoje. Eu estou vindo do passado falar com você. Se tiver outra aula hoje, eu te vejo daqui a pouco. Se não tiver outra aula hoje, eu te vejo sábado no aulão. Vamos lá, vai dar tudo certo. Estou muito confiante para vocês. Beijo no coração. Até daqui a pouco.